Começando mais um bate-papo aqui, podcast do Nobre Investidor. E hoje o tema é um pouco diferente. Vamos falar sobre relações humanas e comunicação eficaz. E por que isso faz parte dos investimentos? Inclusive, estava conversando com essa pessoa aqui e ficamos uns 10 minutos antes de começar aqui e fluiu a conversa. Por quê? Comunicação eficaz. A gente se interessa verdadeiramente por que a outra pessoa fala. E hoje vamos falar de Dale Carnegie. Dale Carnegie, muitos livros escritos, uma tradição aí secular, e ninguém melhor do que Rafaela Galvão para estar aqui conosco nesse bate-papo, porque aqui a gente não tem roteiro. Eu estava explicando para a Rafa, aqui a gente não tem roteiro, a gente fala abertamente, o assunto flui, e eu sou, vamos dizer assim, suspeito para falar do Dale, porque estava revisando, Rafaela, antes até de tu se apresentar, estava revisando aqui. Em 2002, fui presenteado com um treinamento, porque eu era uma pessoa totalmente introvertida, e eu tive uma virada de chave, e aí eu tive outras oportunidades. E em 2019, quando eu vi aquele programa que era para geração futura, e eu falei assim para minha esposa, minha filha precisa fazer isso, porque ela tinha herdado do pai aquele lado introspectivo, dificuldade de se relacionar com as pessoas. Então ela fez em 2019. Em 2021, falei para um sócio meu, olha, tu tem problema de comunicação, tu tem problema de relacionamento, tu precisa fazer o Dale. E ele me disse, eu só faço se tu for fazer junto, se tu for comigo. Fiz pela segunda vez o Dale, depois fui convidado para ser líder de turma, terceira vez, e ainda fiz um treinamento que se chama Apresentação de Alto Impacto, HIP. Então, olha, sou uma pessoa suspeita para falar de Dale, mas, Rafaela, te apresenta para nós, diz quem é a Rafaela e o que tu traz de tão bom para todos nós em relação a Dale Carnegie. Primeiro, quero dizer que é um prazer, uma alegria estar aqui no teu podcast falando contigo e podendo trazer um pouco sobre esse assunto que nós amamos tanto e temos em comum. Eu sou instrutora e diretora da Dale Carnegie. Iniciei essa caminhada fazem 8 anos, quando me transformei também. Eu nunca fui introspectiva, mas tinha uma dificuldade muito grande de comunicação que me fazia ficar tão nervosa a ponto de desmaiar. Então, eu apresentava na faculdade, apresentava muitas vezes em alguns momentos que eu precisava falar e começava aquele suador, aquela palpitação, começava a gaguejar, ficava tudo preto e desmaiava. E eu já era conhecida como a menina que desmaia para falar em público, tinham que chamar ambulância na universidade e a partir disso, meu pai, que havia feito treinamento, me convidou para que eu superasse esse medo, conhecendo através da metodologia Dale Carnegie um meio para que eu pudesse me comunicar melhor e me libertar disso. E foi um divisor de águas na minha vida, me apaixonei pelo processo e comecei essa jornada. Na época, estava me formando em design de produto, fiz pós em gestão de pessoas, atualmente estou quase finalizando também a graduação em psicologia. Entrei para a parte de instrução e comercial da Dale Carnegie e aos 25 anos, 3 anos atrás, me tornei diretora também aqui em Santa Maria e na região central. E nessa caminhada de lá para cá, são em torno de 800 pessoas já que passaram por mim, que foram formadas por mim nessa metodologia que é a mesma em qualquer lugar do mundo e é uma metodologia que ela vem para ajudar não só na comunicação, que no meu caso foi o que mais me ajudou, às vezes até é difícil de lembrar como que era tão difícil, porque depois que tu começa a treinar, algo que antes era um limitador se torna algo que até outras pessoas passam a se inspirar, de tanto que o treino funciona. E ele também é para pessoas que têm dificuldade ou que queiram ser ainda melhores nas relações humanas, que se a gente for parar para pensar, o desafio de todo o negócio está relacionado com pessoas, então Dale Carnegie desde lá já identificou essa necessidade. Eles
traz no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é um best-seller e é Um conhecido, deles, um deles, né? conhecido como a Bíblia das Relações Humanas, princípios de como a gente pode se relacionar melhor com as pessoas, para liderar também, influenciar as pessoas de uma maneira positiva, para que empresários, pessoas sejam mais confiantes também, não apenas na sua comunicação, mas nos relacionamentos, no negócio, tomem decisões mais assertivas e aprendam a gerenciar o estresse, aprendam a saber como solucionar mais os seus problemas, as suas preocupações e assim ter uma vida com uma maior qualidade. Que legal, Rafaela. Eu tive o prazer de acompanhar a tua jornada, Verdade. porque eu acredito que a minha filha a primeira turma foi a tua, né? Sim. Quando a minha filha fez, né? Exatamente. E a tua evolução, assim, é impressionante. Tanto quando eu fiz pela segunda vez, quanto eu fui líder de turma. Tu é uma pessoa que inspira as pessoas e não só pelo falar, mas tu vive, né? Bom, a comunidade do Dale Carnegie, quem faz, vive o Dale. E a Rafa, você formou assim uma comunidade aqui em Santa Maria. Não só devido ao treinamento, mas por tudo que se vive, pelas relações que se fazem, pelos encontros. Tem até beach tênis aí, né? É verdade. Tem churrasco com a turma. E para os carnegianos, né, uma das coisas que a gente faz, a gente se relaciona muito bem, a gente carrega sempre esse livrinho aqui, né, que é o livro de ouro, né, com os princípios do Dale, onde a gente usa na prática os 3 livros, né? A Rafa falou de mas tem o livro vermelho, que é o Como Evitar Preocupações, né, e Começar a Viver, o livro amarelo, Como Falar em Público e Influenciar Pessoas. Então, são livros que a gente aplica na prática. Vocês já devem conhecer esses livros, porque eles são best-sellers, são livros mais vendidos. Agora, imagina você, aqui em Santa Maria, vivenciar isso na prática, utilizar esses livros na prática, não só para o treinamento em si, mas para você ser melhor como pessoa, para se relacionar melhor e para viver o Dale, né? A gente não faz o Dale, a gente vive o Dale Carnegie. Verdade, ele é um método muito prático. Às vezes a gente fica querendo fazer um treinamento, um curso em São Paulo ou fora do Brasil, entendendo que lá vai ter um conhecimento que vai ser diferente. E Dale Carnegie, ele se espalhou de tal forma que a gente tem aqui na nossa cidade, em Santa Maria, com a mesma qualidade do processo. É um método que é americano e que há 111 anos ele tem esse processo de desenvolvimento que ajuda as pessoas. Então é maravilhoso a gente ter essa oportunidade que às vezes a gente não sabe. Muitas pessoas, às vezes, depois de passar por Dale Carnegie, dizem: como é que eu não conheci antes? Por que eu não fiz mais cedo? Que aí vem também a proposta do Geração Futura, que é para adolescentes. Exato. Porque às vezes a gente passa tanto tempo vivendo desafios ou não perdendo oportunidades. Agora mesmo tem uma participante na turma que ela disse: eu já neguei tantas oportunidades de podcasts, de palestras, as pessoas me perguntam, me pedem para que eu fale sobre o meu negócio e eu digo não. E eu quero parar de dizer não, eu quero aceitar essas oportunidades. Ela estava muito feliz e realizada que ela aceitou e já está percebendo. Porque quando o método ele é prático, tu não vai só para buscar um conhecimento, tu vai para que tu perceba, sessão após sessão, encontro após encontro, a tua melhoria, a tua evolução na prática, na experimentação daquelas ferramentas que o Dale propõe. Exato, e tu sabe que as pessoas que têm esse dom da oratória, elas sempre mencionam o Dale. A gente teve a oportunidade de trazer até aqui o Giovanni Begossi, o professor da oratória, uma pessoa que admiro muito, nos tornamos próximos, e em todas as palestras dele, ele cita o Dale, cita as ações que o Dale propõe. Por quê? Porque isso se vive, né? Como você falou, um treinamento aí que tem há quanto tempo e faz com que as pessoas se tornem melhores. A experiência que eu tive na primeira vez, como eu falei, eu era uma pessoa totalmente introspectiva. E a turma que eu fiz, que foi com o Fernando Amarante, hoje ele é é o proprietário, é o diretor nacional. Diretor nacional do Dale. E quando ele sentou comigo, ele fazia uma reunião 1 a 1 antes da gente se apresentar, porque no final tem uma apresentação. E aí ele falou assim: você é uma pessoa introspectiva, você é uma pessoa tímida. E não tem problema de você ser uma pessoa tímida, mas poder também se comunicar bem. Aquilo, quando ele falou, me deu uma virada de chave. E a partir dali eu me tornei uma pessoa melhor. Eu comecei a me relacionar melhor. Eu cresci no meu trabalho. Eu fui mais reconhecido. Então, olha quantas coisas aconteceram por isso. E
quando eu fiz pela segunda e pela terceira vez, os propósitos eram diferentes. Eu também alcancei outros resultados. Não igual aquele primeiro, assim, porque era outra proposta lá. Mas os resultados, os propósitos eram diferentes. E agora, que não tinha lá na primeira, tem coisas melhores, que tem o ROI, ou seja, o retorno do teu investimento. Há um acompanhamento para que a gente possa ver se a gente está realmente conseguindo aquilo. Por quê? Porque existe um investimento. Então, se você está... não é para todo mundo o Dale, né? Aquela pessoa que realmente acha que não vai aplicar, então é melhor que não faça. Verdade. Agora, a pessoa que está dedicada, que ela sabe que ela pode se tornar uma pessoa melhor, vai ter um acompanhamento e vai ter o retorno do investimento, né? Exatamente, a gente tem todo um comprometimento desde o início para que a gente coloque metas, estabeleça de uma maneira bem real e atingível, para que não fique dentro dessa promessa superficial de que vai ter melhorias, de que a empresa vai se desenvolver, vai ter crescimento, mas que a gente possa já estipular quanto de crescimento é possível. Se a empresa ela já vem em um crescimento de tantos por cento, vamos colocar um pouco a mais para que a metodologia possa mostrar na prática ali a efetividade de fato do processo. E aí esse acompanhamento também garante que as pessoas estejam aplicando. Até porque nas próprias sessões existem os relatos de resultados e esse estímulo faz com que todos estejam colocando as ferramentas em prática e assim a gente esteja vendo quanto está sendo aproveitado não só para a pessoa, porque envolve também o âmbito pessoal dela, mas para a empresa. Sim. E com isso a gente tem empresas que são parceiras, que investem em Dale Carnegie, que já sabem, pessoas que desde que sabem que Dale Carnegie existe, de tempo em tempo colocam um gestor para fazer o treinamento, porque sabem que vai ter esse retorno. Verdade, e tu falando isso eu vou me lembrando, né? Eu fiz meu sócio fazer, minha filha fez, levei um gestor. É verdade. Né? E esse gestor fez o Dale e fez o outro que era o LP, isso, que é o de liderança da Dale Carnegie. De liderança, eu não consegui encaixar devido a horários, mas ele fez e aplica até hoje isso na prática, né? E a Dale, ela tem não só um treinamento, às vezes a gente escuta muito falar do Dale Carnegie Course, que a gente diz que é o nosso carro-chefe, que é o treinamento que é o mais vendido no Brasil e no mundo, porque ele tem esse tempo, essa aceitação, esse processo. O nosso índice de satisfação de cliente é de 98% do DCC, do Dale Carnegie Course, porque ele tem todo um histórico e todo um comprometimento também de qualidade. Mas nós temos outros processos de qualidade, como de comunicação, que é o HIP, né, que tu fizeste também, o DYLP, que é desenvolva o seu potencial de liderança, para que essas outras habilidades também possam ser contempladas. Às vezes as pessoas nos perguntam, tá, mas eu tenho facilidade de me comunicar, eu não tenho essa necessidade. Daí o Carnegie para mim, vai me ajudar também? Ele surgiu como um treinamento voltado para a comunicação. Até pela mesma necessidade do Dale Carnegie, que tu estava descrevendo como tu era, dentro dessa timidez, eu estava me lembrando da história do Dale. Porque o Dale, ele era um homem tímido e que, ao mesmo tempo, ele queria se comunicar melhor. Então, ele foi vendo como fazer isso e viu que existia um jeito, uma saída, que não era só a oratória convencional, que era conhecida na época. E ele começou a, então, formar pessoas e desenvolver pessoas e viu que era possível, ainda que tu seja tímido, ainda que tu seja introspectivo, ou até mesmo pessoas que falam bem. Às vezes tem dificuldade de escutar, às vezes tem dificuldade de fazer perguntas ou de ser objetivo. A gente estava falando antes, né? Às vezes a pessoa consegue explicar, mas aí fala e não consegue sintetizar a comunicação. E uma comunicação assertiva, ela consegue comunicar tanto de improviso, em situações inesperadas, comunicar sob pressão, quando há um efeito também de estresse naquele momento, comunicar em momentos em que tu precisa apresentar ou gerar uma credibilidade, uma persuasão no seu negócio, serviço, produto. Então, é poder treinar essas diferentes gamas de comunicação, ainda que a pessoa seja boa nessa habilidade. Verdade, né? E eu acredito que seja a repetição, a gente vai falando, o hábito de falar, de se comunicar, é o aplicar. Então, eu fiz o treinamento. É difícil alguém vai sair de lá e não vai aplicar, porque já o último encontro é a aplicação na prática, né? Porque a gente tem que apresentar lá, tem que falar sobre o que a gente aprendeu. E quem está nos escutando aí pode até estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com bate-papo sobre investimentos, sobre dinheiro?
Tem muito a ver sobre isso, tem muito a ver. Eu falo, Rafaela, me lembrei da tua irmã. Rafaela, eu falo assim, ó, que tem 3 coisas que é muito importante para quem quer enriquecer. Toma nota disso. A última é a mais importante de todas, né? Primeira, tá? É ser uma pessoa simples. Se a gente aprender a dizer não para os desejos de curto prazo, com certeza a gente vai conseguir as grandes realizações de longo prazo. Mas para isso a gente tem que ter uma vida simples. Não gastar mais do que ganha, ter uma vida sempre abaixo, o nosso padrão de vida sempre abaixo daquilo que a gente ganha. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente precisa ter metas. Não aquelas metas impossíveis, aqueles sonhos enormes que não estão dentro da nossa realidade. Metas desafiadoras, mas que sejam simples de ser alcançadas. E o terceiro e mais importante, saber se comunicar bem. Porque não adianta a gente ter um conhecimento, eu ter um conhecimento técnico, e eu acredito que seja a maior dificuldade hoje das pessoas técnicas, é saber se comunicar. Porque vamos ver hoje como está a questão de política, econômica, essas coisas assim. As más ideias, mas de pessoas que sabem se comunicar, estão ganhando das boas ideias das pessoas que não sabem se comunicar. Exatamente. Então, o se comunicar eficazmente é muito bem. E aí entra a questão do Dale. E é por isso que é importante, por isso que o tema que a gente está conversando aqui hoje. Me fez lembrar de uma participante do treinamento da área da odontologia. Ela tinha várias especializações e a vida toda ela se dedicou para ela aprimorar o conhecimento dela. Ela sabia o quanto ela era uma boa profissional, só que ela não conseguia se vender. E aí ela percebia que havia colegas em que não tinham nem metade do conhecimento que ela tinha, mas que estavam com o consultório lotado. Então ela veio para o Dale Carnegie fazer o treinamento para que ela pudesse entender como comunicar isso, como chegar isso ao cliente, ao paciente, do quanto ela tinha o conhecimento e poderia de fato ajudar essas pessoas que acabavam não chegando até ela porque ela não comunicava isso. E a gente está numa geração que ela está muito voltada cada vez mais para as redes sociais, para um contato digital. Então, se a gente não souber se comunicar, se vender e estar presente também nas redes sociais, a gente vai acabar não sendo visto, não sendo lembrado e, consequentemente, não sendo comprado pelo nosso cliente. Exato. E tu sabe que tu conversando isso faz muito sentido, porque os clientes que eu atendo, aí eu fui ver, poxa, essa pessoa chegou até mim como? Por indicação. E o que eu preciso mais fazer para mim como consultor, ou vocês consultores aí que estão ouvindo, o que precisa mais fazer? Agendamentos. E o agendamento nada mais é do que conversar com a pessoa. Só que o conversar com a pessoa é muito mais escutar a pessoa do que a gente falar do nosso conhecimento técnico. Porque, na maioria das vezes, as pessoas que nos procuram para investir, ela não quer saber qual é a ação do momento, qual é o fundo imobiliário, qual é a melhor renda fixa. Ela só quer realizar os projetos de vida dela. E eu, como tenho no meu ponto forte, né, esse princípio de individualização, eu me coloco no lugar da pessoa, eu tenho essa capacidade de ouvir. Uma das coisas que eu mais ouço quando as pessoas, eu consigo fazer esses agendamentos, e os clientes que já estão comigo há mais tempo, uma das coisas que eu mais ouço é: confio em ti. Então, olha quão maravilhoso é a gente ouvir isso de uma pessoa que está ali, ela está delegando muitas coisas, assim, a gente não foi educado financeiramente, né? Mas ela está delegando muitas coisas para alguém que ela realmente confia e que sabe o que elas falam. Poxa, essa pessoa me entende. Mas isso é saber se comunicar, entender o que a pessoa busca, né, e explicar para ela: olha, diante do que você está falando, estou sugerindo isso, por isso, vai acontecer isso, isso aqui é o que não pode acontecer. Se você busca mais segurança, é aqui que a gente precisa investir. E é isso, é a questão da gente entender as pessoas para que a gente consiga entregar algo de valor. E isso é ser um real consultor, né? Ser consultado pelas pessoas para que elas possam tomar decisões melhores a respeito, seja do seu dinheiro ou de alguma demanda que elas tenham. Às vezes as pessoas querem trazer, e pela ansiedade de vender, muitas informações que não é a necessidade do cliente e acabam perdendo a venda. Então, quanto mais a gente sabe se relacionar, para Dale Carnegie, a venda tem a ver total com o relacionamento. Quanto mais a gente sabe se relacionar,
melhora a nossa habilidade de vender também, de aumentar o nosso resultado financeiro. Então, se eu me importo verdadeiramente com a outra pessoa, se ainda que eu não seja uma pessoa muito empática, não tenha esse algo natural meu, eu treino para me interessar, eu consigo assim entender mais de qual que é a real demanda da outra pessoa, o que ela realmente precisa para que o meu atendimento seja melhor. Porque o que vai diferenciar cada vez mais o negócio das pessoas é o atendimento. Tem uma pesquisa que ela mostra que 70% das pessoas que não compram de ti e compram de outra pessoa é pelo atendimento. E elas não querem um atendimento apenas que seja diferenciado, que seja um bom atendimento, porque isso é básico. Qualquer um deve oferecer um bom atendimento. Mas a excelência, o tu buscar realmente demonstrar para outra pessoa o quanto ela é importante, é o que faz com que ela traga indicações, com que ela volte e faça recompras. Então, às vezes, a gente quer inventar roda, a gente quer entender como fazer para que tudo isso aconteça e esquece do básico. E Dale Carnegie, ele é simples, ele é básico. É para que a gente se relembre de sorrir para as pessoas, por exemplo. Princípio De falar o número nome 5. dela. Exato, a gente chama as pessoas agora, oi Flor, oi amor, amiga, amigo. E acaba que esquece um pouco do nome. E o nome para Dale Carnegie é o que tem de mais importante. Escutar a pessoa é o que ela mais quer. As pessoas, o que elas mais gostam de falar é sobre elas mesmas. Exatamente. Então, às vezes, a gente não deixa a outra pessoa falar e acaba que essa relação ela é distanciada. Eu não consigo gerar uma conexão com ela porque eu não estou sendo simples, eu não estou trazendo naquele momento, naquela conexão com a outra pessoa, aquilo que é o mais importante na relação. Sim, desenvolver a escuta, né? E a gente só consegue agregar valor fazendo isso. Se você quer agregar valor na vida de uma pessoa, você vai ter que ouvir ela. E para agregar valor na vida de uma pessoa, a gente precisa desenvolver nossas habilidades, principalmente as nossas habilidades de comunicação. E o dinheiro é consequência de um trabalho bem feito. Eu costumo afirmar também aqui nos podcasts, né? Quem busca só o dinheiro, quanto mais dinheiro busca, menos dinheiro tem. Porque o dinheiro não é o objetivo, o dinheiro é consequência. Ou seja, se eu estou fazendo um trabalho bem feito, se eu estou gerando valor para a vida das pessoas, e eu sempre converso também, quando eu estou conversando com uma pessoa, eu digo, olha, que bom que você me deu esse elogio, né? A gente faz uma pesquisa de NPS, que se chama uma pesquisa onde a pessoa vai me dar uma nota de 0 a 10, o que ela achou do atendimento, como que está sendo, se está atendendo aqueles princípios dela, né? Então, 95% tudo 10 me deram, né? E eu acredito que 5% ali, 9, acho que 1, 8 só, o restante 9, 10. O que é isso? A gente saber ouvir a pessoa, saber se comunicar bem e agregar valor na vida dela. E aí no final eu falo sempre assim, olha, que bom que está me elogiando assim, eu trabalho muito por indicação, então se tu acha que, acredita que tem outra pessoa que também merece, né, esse atendimento e tal, por favor, me indica, né? Posso conversar com ela. E isso acontece ao natural. Não porque eu estou solicitando, mas a pessoa, poxa, realmente, eu já vi o fulano me comentando que ele não vai mais para o mercado porque ele só perdeu dinheiro ou porque ele estava sozinho, sem acompanhamento. Né? Como pessoas que vêm também, às vezes, é notório ver, né, que as pessoas vieram por outras pessoas que tinham outros tipos de interesse e acabaram não atendendo os objetivos da pessoa e fizeram a pessoa realmente perder dinheiro ou estar aplicando algo que não tem nada a ver com aquilo que a pessoa busca. A gente chama, né, no nosso mercado, o perfil da pessoa, o perfil de investidor. Né? Então, o mercado já classifica, poxa, eu tenho uma pessoa que tem esse perfil mais conservadora, tem uma pessoa que é mais moderada, tem uma pessoa que, o empresariado, principalmente, gosta de correr risco. E eu falo para eles, poxa, tu já corre risco no teu negócio, na tua empresa. Aqui, o mercado financeiro é outra proposta, é você preparar teu futuro teu, da tua família, dos teus filhos. Aqui tu não precisa correr grandes riscos para ter uma boa rentabilidade também, porque a pessoa que está fazendo proteção, e Brasil tem isso, a gente pode fazer uma boa proteção, a gente pode ter uma rentabilidade boa sem correr grandes riscos. Mas o que é isso, né? Agregar valor na vida da pessoa e desenvolver as habilidades de comunicação.
Exatamente, e tu fala muito nesse sentido também da importância da confiança na pessoa que tu tá entrando em contato, na pessoa que tu tá comprando ali, e é fundamental que a gente estabeleça essa relação de confiança, que a gente tenha essa segurança com a outra pessoa, para que gere essas indicações. O Dale, ele é muito voltado para o networking, até a gente diz, a gente tem os campeões, que são as pessoas que mais venderam para dentro de turma. Então, as nossas turmas são em torno ali de 30 pessoas, mas líder de turma dá em torno de 40. Nós temos clientes que na própria relação da turma, seja com direto, uma venda direta, ou através da indicação, consegue fazer o retorno do investimento. Porque ali, as pessoas, ao mesmo tempo que elas estão falando do seu negócio, serviço, o objetivo principal é estabelecer essa relação, é conhecer umas às outras. E não tem meio melhor de tu comprar confiando na outra pessoa, se não for através desse networking sincero, que tem o objetivo de conhecer o outro e não diretamente somente o serviço ou o produto, para que isso possa gerar mais retorno para o negócio de cada um. E até no comprar, eu acredito assim, que antes da pessoa comprar de ti, ela precisa confiar em ti. Ela não vai comprar sem confiar, né? Primeiro ela vai gostar, poxa, gostei, a pessoa parece que me entende. Depois ela vai confiar, para depois ela comprar. Então essa relação, essa relação também vai se construindo ao longo do tempo. Né? A relação de confiança vai se construindo. Eu gosto dele porque vai criando uma comunidade, né? A gente chama da comunidade dos carnegianos. Porque quando a gente encontra um carnegiano, é notório a gente se conhecer, né? Porque a gente está notando que a pessoa ela está adotando um dos princípios ali, a gente se comunica melhor e é notório isso. E como muda a relação, né? Dale Carnegie tem uma frase que diz que a gente ganha muito mais amigos, clientes, se interessando verdadeiramente por eles do que esperando que eles se interessem por nós. Às vezes a gente está lá sem saber o que fazer para que a gente aumente a nossa captação, para que a gente aumente a nossa rede de contatos, esperando que as pessoas venham até nós, que elas se interessem por nós. E é um desafio despertar o desejo na outra pessoa de nos escutar, de saber mais sobre o nosso serviço ou produto. Mas quando a gente passa a inverter isso e buscar mais conhecer as pessoas, entender quem é o Anderson, são os amigos do Anderson, quem que eu posso me relacionar, quem eu posso conhecer, isso, consequentemente, gera um aumento muito mais de pessoas que se interessam por aquela pessoa que está buscando. É um relacionamento... ele é mais sadio, né? Ele não tem... Por que a gente se relaciona bem? Primeiro, porque a gente realmente está se interessando verdadeiramente pela outra pessoa. A gente não está com segundas intenções, outros interesses. Isso acontece ao natural, por isso que é bom. E outra, a gente começa a conhecer melhor a pessoa, porque a gente está dando importância para aquilo que aconteceu para ela. A gente se torna, eu não vou dizer assim, amigos, mas muito próximos, assim. Eu acredito que é uma relação muito próxima de uma grande amizade que se cria ali. É uma grande comunidade, né, do Dale. Quando eu comecei, inclusive, na Dale Carnegie, eu pensava muito que eu não conseguiria levar para as pessoas na idade que eu tinha, falando sobre liderança, falando sobre questões tão importantes de negócio, não ia conseguir levar experiência, porque eu tinha 23, 24 anos e eu não tinha uma vasta experiência para poder levar e entender mais do universo da outra pessoa. Mas aí eu pensei, Dale Carnegie me ensinou um meio para ganhar velocidade. Se eu não vou ganhar velocidade através das minhas experiências, porque eu sou jovem, eu vou buscar de outra forma. E foi a partir desse relacionamento, de me interessar, de entrar para dentro da empresa de cada cliente, de entender quem são as pessoas que ele mais convive, quais são os maiores desafios dele. E nesse viés da relação que eu fui conseguindo o resultado para outra pessoa, de verdade. Porque as pessoas percebiam o quanto eu me importava com elas. Para mim não era um cliente a mais, não era um ticket, era fazer com que aquela pessoa tivesse a vida de alguma maneira transformada pela metodologia Dale Carnegie. Porque esse é o meu propósito, é isso que eu acredito. Então eu acredito também que quando tu trabalha com esse objetivo de poder atender a necessidade da pessoa e não apenas em gerar renda para ti, a renda ela vem muito mais fácil. Sim, e tu foi desafiada, né, Rafaela? Quando você foi desafiada a empreender, qual foi aquela sensação quando te deram esse desafio? Rafaela, tem uma proposta aqui para ti, né? O que tu acha de tu assumir o Dale? Eu lembro que eu estava em Porto Alegre
E foi dia 7 de setembro, foi no feriado, no 7 de setembro. E eu fui para a reunião já pretendendo, sabendo que era o assunto, mas naquele momento eles disseram, não, é agora, é hoje, tu Não quer? esperava que fosse para aquele Exato, dia. Eu pensei que teria todo um outro momento e que entraria num processo. Eu me lembro que nesse momento, assim, era algo que para mim estava tão consciente, estava tão próximo de um propósito, e eu tenho muita fé. Então eu acredito que desde o momento em que eu conheci a Dale Carnegie e toda a minha trajetória, ela se deu como foi, na velocidade que foi, sendo, porque na Dale a gente tem diretores em cada região. E de todo o Brasil, eu sou a diretora mais jovem da Dale Carnegie. E eu acredito que essa conquista, ela vem a partir muito do meu propósito. Deus me abençoou e me entregou isso nas mãos. Porque eu reconheço que capacidade eu não tinha e não tenho e ainda não identifico como, né? Eu estudo, eu me aperfeiçoo, eu busco o melhor sempre para atender o meu cliente. Mas eu vejo muito que dentro desse propósito, Deus me capacita a cada dia para que aconteça o negócio como precisa acontecer, para que a transformação das pessoas, através da metodologia Dale Carnegie, eu possa levar, que é o que ele me conectou. Então, naquele dia foi, meu Deus, foi um misto de emoções, um frio na barriga, mas ao mesmo tempo eu fui tomada de uma coragem que eu sabia que ia dar certo. Aceitou na hora. Eu aceitei na hora. Eu queria muito, porque eu acredito que Deus quem colocou isso na minha vida. Sim. O sábio, né, Rafaela? O sábio não é aquela pessoa que acha que sabe tudo. O sábio é aquela pessoa que está sempre aprendendo e ensinando, transmitindo conhecimento a outras pessoas. E isso tu tem de sobra. A gente sabe porque a gente presencia tudo que tu entrega, a gente presencia a mensagem que tu deixa para todas as pessoas que já passaram pelo Dale aqui em Santa Maria e que estão passando. E quando alguém me fala, né, que foi numa reunião ou que vai começar a fazer o Dale, eu digo, olha, tu vai se tornar uma pessoa melhor, não tenha dúvidas. Não só pelo treinamento em si, mas pela pessoa que está entregando esse treinamento. E a gente se torna um discípulo do Dale porque a gente sabe quem está maestrando isso, está fazendo realmente com uma maestria, com muita entregabilidade, né? Parabéns! Muito obrigada, muito obrigada. Esse é sempre o nosso objetivo, Dale Carnegie, poder levar dentro desse a mais que a gente busca, esse sentido de que realmente não seja um processo que as pessoas passem por ele, mas que seja algo que vai trazer, eu acredito que cada pessoa que está ali, ela está ali porque deveria estar, porque precisa estar. Então, que seja de fato um marco sobre a vida de cada pessoa e o que eu puder fazer para que esse marco seja extremamente positivo, eu busco fazer. Que legal. E sabe, quando a gente coloca as coisas em prática, a gente vai lembrando. Eu lembro de uma cliente que fazem 3 anos, ela começou a me procurar, ela veio por indicação de um psicólogo, que já era meu cliente também, e olha, tu precisa ouvir ela. E aí ela tinha, não sei se é a tua área, a síndrome da escassez. Uhum. E isso provoca algo devastador na vida da pessoa, porque ela acha que ela vai chegar um momento que ela vai perder tudo que ela tem, e ela começa, às vezes, a economizar até na alimentação básica, achando que vai faltar. E então comecei a escutar ela, ouvia muito ela, e aí eu ponderava, ainda não me expunha porque ela não me conhecia e tal, mas ela confiou em começar o trabalho. E aí, passado um ano, eu lembro que eu apliquei uma das técnicas que eu já tinha aprendido, né, que é do livro vermelho, como evitar preocupações e começar a viver, né, que é a primeira coisa, né, o que de pior pode acontecer, né? E aí a gente começa a trabalhar a partir do pior e o que pode melhorar a partir disso. É verdade. Dale Carnegie, ele percebeu que as pessoas elas estavam muito ansiosas e preocupadas em um momento lá em 1950, onde não se falava tanto quanto a gente escuta hoje sobre a ansiedade. E o Brasil, ele é considerado como o país que mais possui diagnósticos voltados para a ansiedade. Então, a gente precisa ter recursos, maneiras de que a gente possa lidar melhor com as nossas preocupações e evitar, principalmente, porque esse é o propósito do Dale, é evitar não chegar
a uma patologia, mas saber como lidar com as situações cotidianas que nos geram estresse, ansiedade, preocupação. Então, quanto mais a gente pode pensar e refletir a respeito dessas situações, mais a gente quebra as nossas crenças também. Porque essa síndrome da escassez, assim como outras diversas, diz respeito sobre a crença que a gente tem a respeito, seja do dinheiro ou de outras situações. Muitas pessoas em Dale Carnegie chegam e elas mesmas dizem as suas próprias crenças. Não, eu vou passar mal, eu não consigo falar, eu não consigo me comunicar. Ela já diz como algo decretado sobre a vida dela que ela não pode, que ela não consegue desenvolver tal habilidade. E conforme o treinamento vai acontecendo e a pessoa vai vendo outras maneiras, outros recursos, essas crenças vão sendo quebradas. E a pessoa vai tendo uma vida mais leve, vendo que ela não é escrava disso, mas é um sentimento assim de liberdade, tu poder ter outras soluções quando antes tu entendia que não tinha solução ou que a solução era só uma. Então a gente percebe de diferentes maneiras, assim, até mesmo principalmente relacionado ao medo do julgamento, medo de errar, que são as principais questões que impedem as pessoas de prosperarem, de ter resultados melhores, de se expor, de poder alcançar novos clientes, novas demandas. E quando essas crenças elas começam a se romper, quando a pessoa começa a aumentar a confiança, a aumentar a autoestima e toda essa capacidade de realizar as coisas, isso vai mudando totalmente a vida da pessoa. E aí não tem mais como tu voltar a ser como era antes. Sim. Se transformou. É. E ali no livro diz, né, 85% das nossas preocupações não acontece. Elas não acontecem. Exatamente. Né? E aí eu lembro, depois passado um ano, aí conversando com essa pessoa, eu falei para ela assim, posso te falar uma coisa, se me permite? Ela, sim, pode falar. Tu já percebeu que o valor que tu juntou até agora, tu não vai gastar em vida? E ela, como assim? Tá aqui, olha quanto tu tá gastando. Tu ainda não retirou o valor, o rendimento do teu valor é o dobro do teu custo de vida já. Se tu manter esse teu padrão de vida, tu tem dinheiro pro resto da vida, até os seus 95 anos. Ela olhou para mim, poxa, eu não tinha pensado nisso. Agora, olha o que aconteceu dali para frente. Hoje, ela aproveita bastante, ela viaja com a filha, ela se dá alguns luxos que até então ela não se dava, e ainda não estava utilizando o valor lá. Então, ela percebeu que ela poderia ser uma pessoa melhor. Ela não vai mais no psicólogo. Então, ela está uma pessoa melhor. E o feedback que a gente recebeu dela, principalmente a minha esposa, que fazia na época as renovações, foi o melhor feedback que eu recebi em toda a minha vida, de uma pessoa que falou, não diretamente para mim, mas falou para minha esposa, que trabalha comigo. Olha, vocês são pessoas que transformaram a minha vida. Eu só tenho a agradecer a vocês. Ela nos levou presente de Natal, sabe, para mim, para a esposa, para os filhos, de como tinha transformado a vida dela, de coisas que até então ela não tinha percebido. E hoje ela olha para trás, como que eu pude ser uma pessoa assim? Então, às vezes, a gente precisa ser aquele, vamos dizer assim, impulsionador de algo que a pessoa precisa ser ajudada, né? É transformar a vida da pessoa. Isso é entregar valor. Verdade. É ser luz numa área de escuridão. Às vezes as pessoas elas não sabem como sair daquilo e elas estão ali paralisadas pelo medo, pelo sentimento de ansiedade ou o sentimento de que não é possível ser feito diferente, acontecer diferente na vida delas. E como é bom quando tem esses encontros com alguém que pode trazer e mostrar que a vida dessa pessoa pode ser diferente, assim como esse relato e que a gente percebe muito também no treinamento do Dale Carnegie de pessoas que não viam possibilidade em uma área da vida e que a partir do próprio processo veem, não, minha vida pode ser mais leve, pode ser mais livre. Com certeza. Sabe que eu ainda faço questão de fazer com as pessoas, principalmente daqui de Santa Maria, né? Então hoje eu tenho clientes em outras cidades, mas as pessoas de Santa Maria, se puder, de fazer o treinamento presencial, de fazer o encontro presencial, as reuniões presenciais, porque isso conecta melhor. A gente está tão acostumado de pegar telefone, tá passando, ou olha, ou faz videochamada, não que... Hoje a tecnologia nos ajuda, a videochamada até é melhor do que estar falando por mensagem, tudo, né? Mas eu, como sou uma pessoa que gosto de entender melhor, assim, as reuniões presenciais para mim são imprescindíveis. Então, quando eu posso e quando a outra pessoa pode, principalmente a outra pessoa, eu faço questão de encontrar presencial,
para entender melhor a pessoa, né? E eu lembro que uma das coisas que ela me falou um dia, Anderson, tu é uma pessoa incrível. E aí, eu estava entrando com outra pessoa, ela ouviu ela falar isso. Poxa, não é a primeira pessoa que fala isso e tal. Como a gente faz para ser uma pessoa incrível? Uhum. Eu aproveitei e falei, olha, antes de tu ser incrível, tu tem que ser uma pessoa boa. Antes de tu ser uma pessoa boa, tu vai ser ruim. Porque tu vai ser ruim porque tu vai errar. Só que antes de errar, tu precisa tentar. Então, é tu ter ação naquilo que tu aprende, naquilo que tu está adquirindo de conhecimento, né? Então, se tu não tentar, a gente nunca vai saber qual vai ser o resultado das nossas ações. Mas se não houver ações, não vai ter resultados. Uhum. Então, é o colocar em prática. Exatamente. O Carnegie até tem uma sessão específica para falar sobre a importância da proatividade e não só de iniciativas, mas também acabativas, que todo mundo que faz o treinamento lembra, não importa quanto tempo passe da frase conheço pessoas de ação, que sempre serão de ação, porque sempre terminam aquilo que começam. Então, às vezes, a gente começa muitas coisas ou tem vontade, mas não realiza, não finaliza, não vai atrás. Eu tenho tanta vontade de realizar uma viagem, de começar a investir, de fazer um treinamento. Tá, mas e qual passo tu deu em direção a isso? O que precisa ser feito? E, às vezes, por não saber o que precisa ser feito, as pessoas não agem. Então, a importância da gente ter iniciativas para que a nossa vida seja transformada. Sim. Porque a gente costuma dizer, a gente pode fazer tudo pela tua transformação, menos a tua parte. A gente precisa também assumir autorresponsabilidade sobre qualquer parte que eu não estou fazendo, atitude que eu não estou tendo e que preciso começar a ter para que a mudança que eu desejo de fato aconteça. Sim, e às vezes a pessoa vai tentar e ela erra, ela se sente amedrontada pelas críticas, né? Então, também tem um princípio do Dale que diz, né, que a crítica, muitas vezes, é um elogio disfarçado. Eu lembro que tem no trecho também. Ninguém chuta cachorro morto. É verdade. Tem no trecho do livro, né? O que ele está querendo dizer com isso, né? Que, pessoal, tá tudo bem, né? Na vida, a gente vai receber críticas e tal, mas a gente não pode se deixar levar por pessoas que nem sempre nos conhecem por inteiro, né? E tá tudo bem a pessoa achar isso de nós e tal. Mas nós temos que estar com uma vibração, uma frequência muito mais acima e seguir nossa vida. Não deixar com que a crítica nos limite de ser quem a gente quer ser e fazer o que a gente quer fazer, né? Eu lembro de uma participante que ela veio para o treinamento e ela queria muito começar a fazer vídeos para as redes sociais, expor mais o trabalho dela, mas ela só de pensar que às vezes as pessoas te comentavam coisas negativas ou o que os outros iam pensar, ela deixava de fazer. E isso acontecia também no consultório dela, em momentos em que as pessoas pediam desconto, e ela, para não desagradar a outra pessoa, para não dizer um não, ela dava o desconto. E aí, quando ela foi pro treinamento e a gente foi fazer o ROI, a gente começou a olhar assim, tá, mas quanto isso tá gerando por mês em relação ao teu faturamento? E ela foi ver que o desconto que ela estava dando para não dizer não para cliente dela estava sendo de 2.400 por mês. Então, ela estava perdendo aquilo pela falta de confiança, pelo medo do que a outra pessoa ia pensar, pelo medo da pessoa não voltar, não indicar, porque poderia pensar que era caro. E a partir do treinamento ela foi confiando mais na capacidade dela, no trabalho dela, e ela viu que todas as clientes continuaram, ainda que ela tenha mantido o valor e elevado o ticket dela. Hoje ela mais do que dobrou o faturamento e ela é uma das pessoas que mais indica Dale Carnegie, porque ela viu assim que foi a partir da mudança mesmo, de começar a não dar tanta, como ela diz assim, como antes eu dava tanta importância às críticas e agora eu penso muito mais no meu negócio e em mim, e isso consequentemente faz com que prospere. Que legal, Então, olha quantos exemplos práticos a gente tem disso, né? E eu falei no início, né, que a gente não passa por um treinamento do Dale, a gente vive Dale. E o Dale tem muitas técnicas ali que fazem com que a gente nunca mais esqueça os princípios, entre elas uma técnica de memorização. Verdade. Ou seja, quando eu peguei esse livro aqui, eu fui olhar, vou levar o livro para mim comentar com a Rafaela, mas eu olhei, mas isso aqui eu não preciso nem levar, né? Eu tenho que saber isso de cabeça, porque são coisas, primeiro, que a gente aplica, e outras, tem muita dica aqui, né, que a gente olha, o princípio 5, sorria. Os carnegianos vão saber o que a gente está falando aqui, né? Primeiro princípio, né,
eu lembro da imagem, né, que a gente vai formando ali, né? Não critique, não condene, não se queixe. E cada princípio a gente já liga, né? Então, a gente tem uma comunicação única, a gente tem, né, uma metodologia que realmente funciona e faz com que a gente aplique isso na vida. É verdade, me fez lembrar de um participante que, quando finalizava o treinamento, a gente foi fazer um momento com o navegador, que é uma pessoa de fora, que normalmente ou é um sócio, ou é um líder, ou uma pessoa que é referência para aquela que está participando, para poder saber como que foi o treinamento na perspectiva de fora, externa. E aí, o navegador daquela pessoa era a esposa. E a esposa disse assim, eu não acredito que ele pagou todo esse valor para fazer o que eu sempre disse para ele, que é escutar as pessoas, que é passar a ser mais interessado por elas, e ela citou alguns dos princípios do Dale Carnegie, e depois ela disse assim, mas valeu todo o investimento, porque eu não sei o que vocês fizeram. Eu sempre disse para ele, e ele nunca conseguiu chegar nesse ponto, ele nunca conseguiu colocar em prática. Então, o treinamento também proporciona coisas que, às vezes, se tu vai lendo o livro, tu vê assim, tá, mas isso é simples. Mas, por algum motivo, a gente não consegue ser simples, não consegue colocar em prática. E é poder trazer isso dentro de um jeito mais natural para que isso faça parte de um estilo de vida, de um jeito de se relacionar, de um jeito de comunicar, de trabalhar com as preocupações, porque quanto mais recursos a gente tem, quanto mais conhecimento, quanto mais soluções, melhor é a nossa capacidade de se desenvolver e crescer. Rafaela, eu me identifico muito contigo em algo que eu tenho muito forte também em mim, que são as crenças. Nossa espiritualidade, família, acredito que para mim isso está lá no meu top 1, lá no que eu acredito. E em vários pontos da nossa fala, você falou sobre Deus, sobre espiritualidade. Eu sei que tu tem uma turma que se reúne toda semana, Sim. eu sei que você frequenta também. E aí, falando da Rafaela mesmo, né? Em termos de espiritualidade, foi o Dale que te levou à espiritualidade ou a espiritualidade que te levou para o Dale? Foi a espiritualidade, foi Deus que me levou até o Dale Carnegie. Eu digo assim que eu verdadeiramente conheci Deus, conheci Jesus aos 19 anos de idade. Antes eu já tinha ouvido falar, antes eu já sabia quem ele era, mas eu poder ter esse contato direto com ele foi aos 19 anos, um encontro com Deus que marcou a minha vida e que foi o maior divisor de águas da minha vida. Dale Carnegie veio depois para mostrar como uma ferramenta de Deus para gerar para as outras pessoas, novos momentos como o que eu tive. Mas Deus entrou para que toda a minha trajetória fosse transformada. Porque até os meus 19 anos, eu vivi muitas experiências negativas. E eu percebia, em todo o tempo eu me questionava muito, por que Deus? Por que eu tô passando por tudo isso? Por que minha família tá desse jeito? E aí depois desse marco eu entendi, agora eu compreendo, Deus. Eu precisava passar por aqueles momentos para ser quem eu sou, para poder levar mudança também para as pessoas, para entender o que elas passam, seja a respeito da família delas, seja a respeito da situação emocional que elas têm e de tudo que Deus transformou a minha vida. Então, hoje também eu uno muito esse propósito e eu vejo muito princípios bíblicos dentro de Dale Carnegie, porque o Dale ele se inspirou na Bíblia, na psicologia, na filosofia, e todas as segundas-feiras a gente se reúne na casa dos meus pais para estudar a Bíblia, porque é onde vem toda a sabedoria, todos os demais livros, todas as demais teorias, a gente pode ver que elas vieram também, de alguma maneira, também da Bíblia. Então é poder pegar direto da fonte para, assim, conseguir compreender como lidar com as situações melhores. E eu vejo que Deus, cada vez mais, ele é o número 1, o principal, e sem ele nada funciona, nada eu sou. Minha segunda-feira, meu domingo, ele é dedicado um tempo maior, mas todos os dias. É assim como eu digo do Dale Carnegie, que é um estilo de vida, Deus é relacionamento. Eu venho no carro, antes de vir para cá, falando com ele, Deus, o que a gente vai falar lá hoje? Né? E é poder gerar isso, um relacionamento que seja vivo, que seja presente, para que isso também faça parte da nossa vida, do nosso ser, e a gente receba essa transformação. Que legal. Sabe que eu estava lendo aquele livro, não sei se tu já leu, As 25 Leis Bíblicas do Sucesso. Não, tu me mandou um livro trecho. Maravilhoso, né? Eu te mandei um resumo do que eu tinha achado legal, né? E ali um dos trechos que ele fala, né, e já que a gente está falando de conhecimento, ele diz assim, ó, feliz daquele que sabe usar o conhecimento e a sabedoria, porque ele vai valer mais do que a própria prata. Então é importante da gente, né? E a gente está ligado também.
com Deus. Eu vivi uma experiência que lá com meus 20 e poucos anos, né, o meu pai faleceu com 52 anos de idade, muito novo, e eu era muito ligado a ele, e eu sempre me perguntava por quê, e agora, o que vai ser da minha família e tal. Não que eu tivesse dependência dele, já nem tinha mais dependência financeira, mas aquela dependência emocional, que sempre quando eu ia tomar uma decisão, eu conversava com ele, sabe? E eu acredito que foi Deus que me iluminou, até na viagem que eu fui para Velório, assim, de tudo que eu vinha, parece que passou um filme na minha cabeça, sabe? De tudo que eu vivi com meu pai. E aí, como se Deus tivesse me falado, não, tu aproveitou ele, né? Teu pai tu vivenciou vários momentos com ele, tu só tem a agradecer para ele. E com certeza ele está bem, né? E você vai ter uma vida legal. E aí ali eu comecei, por medo, a começar a guardar dinheiro, porque eu me preocupava com o futuro da minha filha, com o futuro da minha esposa também. Nós dois trabalhávamos, né? E hoje eu não invisto com medo que falte, né? Hoje eu invisto para que sobre muito. E tenho uma família maravilhosa, mas sempre, né, agradecendo a Deus por tudo que Ele me proporciona até hoje. E ele realmente muda quando a gente entrega. Às vezes a gente fica no nosso orgulho querendo fazer do nosso jeito e as coisas não funcionam, as portas não se abrem, não dão certo, porque a gente está querendo algo que não é para nós. E quando a gente passa a ter uma vida mais na dependência de Deus, entendendo que Ele tem decisões até mesmo melhores, até mesmo não, sempre melhores que as nossas, e a gente passa a buscar entender mais qual é os caminhos deles, a gente vai percebendo que a vida pode ser direcionada muito melhor do que a partir das nossas decisões que são humanas, e pela nossa carnalidade a gente vai sempre errar, a gente vai sempre pecar, mas quando a gente está mais próximo de Deus, a gente rapidamente já percebe, já tem consciência, já começa a se arrepender e escolher diferente para que a nossa vida seja melhor. Quando a gente tem essas... Porque acontece com todo mundo, as pessoas que a gente vive num mundo de comparações. As pessoas às vezes comparam conosco, acham que a gente nunca tem problemas, né, e que não acontece. É que a gente sabe que tá tudo bem se aconteceu algo, né? Como eu falei lá dos agendamentos, quando a gente faz agendamentos, a gente vai fechar... Cada 20 clientes vai fechar com 1, 2 e tá tudo bem. Agora, quantas pessoas eu me relacionei? Quantas pessoas que lá na frente, de repente, me indicaram outra pessoa? E não era o momento delas, não tem nada a ver comigo, não era só o momento delas, tá tudo bem, sabe? Então, isso é o quê? É a gente estar conectado com essa energia que é Deus para que a gente saiba que tá tudo bem. Algumas pessoas não entendem isso, ou elas já querem, já de início, já ter o resultado, né, na hora. Na semana retrasada, eu estava aqui com um colega de profissão, um consultor, conversando com ele. E ele, mas as pessoas fecham muitas portas para mim. E eu olhei e pensei, mas isso é normal, não tem problema nenhum, o que tem nisso? E a pessoa que tu fechou? Aquela primeira pessoa, mas foi maravilhoso, porque ele me deu atenção, ele me indicou outro cliente, o outro cliente fechou. É nesses que tu deve focar. Agora, vai ter momentos que não é o momento da pessoa e talvez não seja aquele o momento, mas, de repente, lá na frente, ela vai te procurar. E isso acontece, é natural que isso aconteça. A gente precisa estar preparado para isso. É verdade, até antes agora do feriado do Carnaval, estava conversando com umas pessoas e falando para elas a minha percepção sobre um problema que elas estavam trazendo. E aí elas olhavam para mim e diziam, tá, mas por que tu é tão positiva? Como é que tu consegue pensar assim? Eu não sou assim, não sou tão paciente, tão calma. Como é que tu consegue? E eu disse, não sou eu que consigo, é Deus, é Jesus. E elas me olharam assim, tá, mas como assim? E aí é aquela fisgada, assim, para poder saber mais e entender mais. Porque, de fato, às vezes a gente não consegue, se a gente não estiver realmente buscando nossa espiritualidade, não ser reativo, não tomar decisões que vão nos levar a uma consequência negativa, mas quando a gente passa a dedicar mais e mais tempo e a buscar mais esse contato com Deus, a gente vai entendendo outros meios, outros caminhos, sabendo onde dizer não, o momento de dizer sim, aquilo que não era pra gente, aquilo que é, a porta que se fecha, entender com tranquilidade, né? Eu lembro que uma vez eu tive um sonho em que mostrava, e aquela semana eu precisava tomar uma decisão, e naquele sonho mostrava uma porta que ela estava trancada e não abria. E eu estava numa decisão de comprar um espaço, de entrar num novo espaço.
E quando a gente foi chegar naquele lugar e foi abrir aquela porta, a porta ela não se abriu, ela estava trancada. E aí a pessoa disse assim, não, mas essa porta está sempre aberta. Que estranho. E naquele momento eu disse, eu não quero mais olhar, não quero mais dar continuidade, porque esse não é o meu lugar. E a pessoa ficou super, mas como assim? Mas eu sabia que aquilo não era para mim. Então, existem diferentes maneiras de Deus falar com a gente se a gente estiver buscando. Uma das maneiras que Deus usou naquele momento foi aquele sonho, era só uma porta. Mas eu entendi a partir daquilo que não era ali que eu deveria ir. Então, quando a gente está mais sensível, a gente passa a escutar e ter um relacionamento, uma comunicação, como é o nosso tema, né? Comunicação e relacionamento não é só com as outras pessoas, mas é com Deus também, para que com as pessoas a gente seja melhor. Sim, e às vezes até o nosso... eu estou tendo nos ajuda a tomar decisões até pelo nosso inconsciente, né? E é aquilo ali, ele está nos orientando ao que fazer. Poxa, eu acredito que seja esse o caminho que eu tenho que tomar. É o inconsciente que a gente chama muitas vezes de Espírito Santo. Agora, ano passado, Deus me colocou num propósito que até hoje eu não sei muito bem aonde que ele vai nos levar com isso, mas veio uma pessoa fazer o treinamento Dale Carnegie, que é a pastora Luísa, e ela fez o treinamento com um objetivo profissional. E a gente se conectou tão fortemente que a gente decidiu no ano passado fazer um retiro para mulheres. E daí a gente disse assim, eu acredito que umas 30 pessoas a gente junta. E nesse primeiro retiro, 100 mulheres vieram. Para que a gente falasse de Deus, falasse de Jesus. Aí as pessoas diziam, quando vai ser o próximo? Eu quero ir, eu não pude ir. E a gente marcou uma data para o próximo. E no segundo retiro, 250 pessoas vieram. E aí Deus dê continuidade. Sigam. E aí a gente marcou a data do terceiro retiro e 350 mulheres participaram daquele encontro para saber mais sobre Deus e sobre espiritualidade, sobre Jesus. Então agora dia 20 de abril nós temos marcado o quarto retiro, o primeiro de 2024, que o nome dele, cada um tinha um nome. São enraizadas em Deus, o primeiro. O segundo era a reforma. O terceiro, a cura. E agora a gente vai para Jesus é a resposta, que é um retiro que vai ser ainda maior. Agora a gente mudou para o Hotel Moratim. A gente imagina que vai trazer umas 400 mulheres e o nosso objetivo é única e exclusivamente falar sobre Deus, falar sobre fé e poder levar isso, porque as pessoas estão cada vez mais sedentas por essa relação e às vezes não sabem como buscar. Então é um momento também de conexão e entender como que eu posso me relacionar e buscar mais a Deus. Sim, essa é a verdadeira riqueza. Às vezes a pessoa acha que a riqueza tem algo material. A riqueza é muito além disso, né? Nos finais das minhas palestras, vou mostrar para vocês a minha verdadeira riqueza. O pessoal acha que eu vou mostrar meu patrimônio lá. Realmente eu mostro meu maior patrimônio, né? Que é a minha família, né? Deus, família, para mim isso importa bastante, né? E Rafaela, eu te falei que eu ia estar de vez em quando, olhar aqui alguns tópicos que eu achei importante. Eu nem olhei para cá, porque o nosso assunto fluiu. Já se passou aqui quase uma hora da nossa conversa. Foi muito bom estar te ouvindo aqui, estar trocando essas ideias. Aos carnejanos, não percam esse capítulo aqui, porque é interessante a gente conversar e tudo que as pessoas que merecem fazer o Dale, eu quero que tu fale depois no final, antes das tuas palavras finais, como que faz, quem quiser fazer o treinamento Dale aqui em Santa Maria, como que te acha lá nas redes sociais, como que acha o Dale lá nas redes sociais. As mensagens que tu falou aqui foram cada uma melhor que a outra. Agora essas finais aí que está influenciando mais mulheres para virem para cá. Isso é maravilhoso saber. Eu não sabia disso. Mas vou me informar melhor depois de te perguntar mais, quero mais informações sobre isso. E deixa então tua mensagem final para os meus nobres investidores. Então, quem quiser saber mais como o treinamento da Dale Carnegie funciona, como faz para participar e ser um carnegiano, estar nessa comunidade, pode entrar em contato comigo pelas redes sociais, @RafaelaGalvãoS, é o meu Instagram. Também no próprio Google, se você coloca Dale Carnegie Brasil, você vai ser direcionado e encaminhado e vai chegar até nós, o teu contato, já com algumas informações prévias do treinamento. E o meu contato de WhatsApp também está lá no meu Instagram. Então, assim, a gente consegue conversar, agendar um café para poder compreender. Nós temos
diversas vezes sessões demonstrativas do programa, oportunidades para as pessoas conhecerem também na prática, em turma, como o treinamento funciona e assim entender se é realmente para ela ou se não é um momento delas, que a gente sabe respeitar um momento de cada pessoa, porque quando for para acontecer, quando for para decidir fazer parte do processo, que seja por inteiro, porque da nossa parte vai ser 100% também por inteiro dentro dessa transformação. Que seja para viver o Dale, né? Para viver Dale Carnegie. E a minha mensagem final é uma frase do Dale Carnegie, que diz que se você não está passando pelo processo de se tornar a pessoa que você deseja ser, automaticamente você está passando pelo processo de tornar a pessoa que você não deseja ser. Isso quer dizer, é sempre uma escolha nossa, que a gente possa tomar a escolha de se desenvolver, de crescer através da nossa atitude, de buscar por um processo de melhoria, buscar por ajuda de alguém, mas estar sempre nessa constante evolução, porque só assim a gente vai crescer. Que legal. Rafaela, muito obrigado por ter aceitado o convite. Pessoal, isso é muito interessante o que ela falou. A sessão demonstrativa é sessão 0. A primeira sessão é demonstrativa. Vocês podem ir para ver se está no momento de vocês. E lá no Google, né, como que se escreve? Né? É Dale Carnegie. A gente lê o Dale Carnegie. Né? É verdade. Mas é Dale Carnegie. Então procurem lá. Vale muito a pena. Foi uma excelente conversa. Quero ter mais conversas como esta, porque se eu fosse olhar aqui os tópicos, nós íamos ficar umas 3 horas conversando aqui. E eu quero te agradecer imensamente, Anderson, desde que eu te conheci. Tu é uma pessoa que vem para enriquecer muito a minha vida, e seja no momento em que a gente se conectou através da Isa para que ela pudesse participar, ou em outros momentos quando tu refizeste o treinamento, líder de turma, todas as vezes tu sempre foi aquela pessoa que deixou algo pela passagem que tu teve. É uma pessoa que eu digo para todo mundo, assim, que é referência, que é alguém que tem toda a minha confiança, porque tu tem uma credibilidade no que tu faz, na pessoa que tu é. Eu vejo, assim, muitas pessoas, elas são referências naquilo que elas fazem, mas poucas pessoas são referências simplesmente por quem elas são. E tu é uma referência na minha vida por quem tu é. Então, uma inspiração de verdade. Eu te admiro muito e eu torço muito por ti, pela tua família, que também é admirável, para que tu tenha sempre muito sucesso, porque é um sucesso merecido. Muito obrigado. Você também, uma pessoa que eu admiro também, todo o teu crescimento, né? Desde que lá com a minha filha, ajudou muito ela. Teu crescimento a cada dia se torna melhor. Eu vejo pela comunidade que tu vem formando aqui em Santa Maria, e cada vez mais tu merece todo o sucesso que está passando. Pessoal, muito obrigado a todos por estarem nos assistindo aqui, e até o próximo bate-papo do Nobre Investidor.